Vencemos nossos corações nesse momento, elevando o pensamento até Deus, até Jesus. Vamos todos unir nossos bons pensamentos. Vamos mentalizar o horizonte iluminante. E bem no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida. Lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas e assim ele chama, ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrima, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos, irmãos, ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Rever os nossos conceitos, nossas atitudes, pôr em prática mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem, respeitar mais os próximos. Agindo assim, vamos fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. E nesse momento, com nossos corações já acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nesta manhã de domingo, nosso irmão, nosso amigo Aruaque, da cidade de Taiúba, que vai proferir a palestra desta manhã. Oi, irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Viviane, muito obrigado, viu, pela confiança de nos chamar. A gente que agradece. Sempre que precisar, estaremos à disposição. A Viviane falou que a gatinha estava aqui em primeiro lugar. Os animais também, assim como nós, estão passando por uma evolução. Assim como em mundos, né, em planetas mais elevados, eles também têm uma desenvoltura maior. Eu me lembro de uma palestra do Divaldo Franco, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, quando nós vemos a leoa lambendo a sua cria, lambendo a boca da sua cria, lambendo o rosto, é a futura mãe beijando o seu filho. Não consigo entender ainda, né? Estamos reproduzindo as palavras dele. Mas entendo assim, quando a gente fala assim que nós dormimos no mineral, despertamos no vegetal, é isso? Aí chegamos no hominal, né? Que aí foi onde foi nos dada a razão. E acho que nessa mesma palestra o Divaldo fala assim, que nós adquirimos a razão, nós seres humanos, ele fala a uma bagatela de 50 mil anos. Olha só, 50 mil anos. Que para a espiritualidade é um tempo assim irrisório, né? Hoje nós vamos falar, vem tudo de encontro com a mensagem que foi lida aqui, que fala sobre serenidade e resignação, como lidarmos com as adversidades da vida. O tema é tirado deste livro aqui, ó, Alma e Coração, que fala sobre passo acima,
o nosso passo acima espiritualmente falando. E nós vamos começar com duas frases do Chico Xavier, tirada deste livro aqui, que chama-se Orações de Chico Xavier. Quando eu comprei este livro, eu comprei com um pensamento enganado. Eu olhei e falei assim, o Chico, como que ele faz orações, né? Comprei pensando em encontrar as orações de Chico Xavier. Como será que Chico faz as orações? E, na verdade, são passagens, são dizeres dele, que o Carlos Bacelli, que conviveu muito com ele, Carlos Bacelli é de Uberaba, é um dentista aposentado, e hoje ele faz o mesmo trabalho que o Chico fazia, de psicografia, para as pessoas que vão buscar mensagem dos familiares. Então o Carlos coloca assim, toda fala que saía da boca de Chico é uma oração. Porque ele nunca perdeu um segundo aproveitando para que ele não desse uma lição. Todo segundo dele, tudo que ele falava era uma lição. E ele fala assim, ó, o momento mais difícil da vida é o momento de mudança. Não tem como nós não concordarmos com ele. Se nós pegarmos algo que nós queremos mudar em nós, tenho certeza que todos temos várias coisas que nós queremos mudar. Como foi falado aqui na prece inicial aqui, na mensagem lida. É difícil mudar isso, porque às vezes fica arraigado dentro de nós. O Chico falava uma coisa assim, a pessoa vem até mim e em 2 minutos, 5 minutos de conversa, ela quer que eu mude a vida dela. E ele fala assim, nem Jesus se atreveu a entrar no particular da vida de cada um. Quem diria eu. Né? E ele fala assim, aquilo que nós temos, que nós queremos mudar, é algo que nós carregamos há milênios. Então depende unicamente de nós. Lógico, com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda do nosso credo religioso, com a ajuda dos livros, do Evangelho em especial, né? E uma outra frase do Chico, que vem de encontro com o nosso tema de hoje, que é passo acima. O Chico fala assim, meu maior objetivo é sair daqui, da Terra, melhor do que quando eu cheguei. E eu tenho certeza que todos nós já melhoramos. Nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Eu tenho certeza absoluta. Porque às vezes eu me lembro de algo que eu fazia com 30 anos atrás, e às vezes me dá até vergonha. Mas hoje eu não faço mais. Aí me dá um prazer. Há 20 anos atrás, coisas que eu fazia, hoje eu não faço mais. Há 10 anos, há 5 anos. E daqui 5 anos, com certeza, coisas que eu faço hoje, não farei mais. Então, é um burilamento interior. Isso é o quê? Isso é um passo acima que nós estamos dando. Isso é evolução para nós, não é? Então, iluminados que nós somos pela doutrina espírita, nós devemos sempre seguir o nosso modelo e guia, que é Jesus. A espiritualidade fala assim, em todo momento de decisão, nós devemos lembrar, se fosse Jesus agindo, como ele agiria? E como nós falamos que vem de encontro com a mensagem fala assim, devemos agir com serenidade, com prudência, para não nos arrependermos. Porque nós temos o livre-arbítrio. A espiritualidade, Deus, nosso anjo de guarda, jamais nos impede de fazer qualquer coisa. Jamais. Eles nos sugerem. Por isso, o nosso despertar de ficar atento.
Porque toda decisão nós estamos sendo intuídos. Mas o ponto final somos nós. O martelo quem bate somos nós. E depois que nós fizermos, né? Aí já não tem mais jeito, não tem mais volta. Existe uma colocação dentro da doutrina espírita que é assim. A gente não vê ninguém chorando na plantação, na semeadura. Mas na colheita é mais difícil. Quando nós choramos, quando nós estamos martelando algo dentro de nós, é colheita, não é semeadura. Por isso que nós estamos hoje aqui. O nosso tema, ele vem de encontro com a passagem do capítulo 5º do Evangelho, que fala assim, bem-aventurados os aflitos. Até existe um entendimento errado, tem pessoas que falam assim, vocês espíritas, vocês defendem que nós temos que sofrer para evoluir. É um entendimento completamente equivocado. O espírita defende que nós temos que ser felizes, temos que ser alegres, como todo espírito evoluído. Vamos citar aí o Divaldo Franco, Chico Xavier e muitos outros. Todos foram muito alegres, muito positivos. Mas então onde está o equívoco? Bem-aventurados os aflitos. Todos nós temos as nossas aflições. Não existe nenhum ser no planeta, não existe nenhum Divaldo Franco, um Chico Xavier com toda aquela desenvoltura que não tinha suas aflições. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado quem passa bem pelas aflições. É esse a nossa busca e a nossa fala de hoje. E para nós darmos um passo acima, o Emmanuel, que é aqui esse livro, né, que foi tirado daqui, o Emmanuel, mentor de Chico, ele faz 3 colocações interessantes, que é o alicerce para o nosso passo acima. O primeiro, o burilamento moral. Aquilo que nós não conseguimos ainda passar bem pelas lições, nós devemos trabalhar esse burilamento moral. Por exemplo, tentação, que nós temos às vezes, a ofensa recebida, a violência, o sofrimento, como que nós passamos por ele? Então esse é o primeiro passo para o passo acima, burilamento moral. Segundo, prática do bem. Prática do bem. O Chico fala aqui nesse livro, em uma passagem, todo o bem que nós fazemos é nosso advogado em qualquer lugar do planeta. Todo o bem que nós fazemos. E terceiro ponto que ele fala para esse passo acima, obstáculos. Como que nós lidamos com os obstáculos? Por isso que eu falei que vem de encontro com a mensagem lida. Como que nós lidamos com os obstáculos? Normalmente nós nos desesperamos. Mas vamos pegar algo que já aconteceu várias vezes conosco lá atrás, que nós falamos assim, sumiu o chão para nós, que ficamos totalmente perdidos. E hoje a gente fala assim, graças a Deus que aconteceu aquilo. Hoje eu sou outra pessoa, hoje eu estou melhor. Então a espiritualidade sabe o que mandar para nós. Aí o Emmanuel, nesta lição, ele faz uma comparação assim, que na escola forma-se o aluno teste a teste, para que se lhe garanta o aprendizado cultural. Todos passamos pela escola e aprendemos, né? Com os testes, com as provas, né? Alguém passou por aquela situação que o professor estava bravo com a classe, aí ele chegava e falava assim, prova hoje. Mas o senhor não falou nada. Ele falou, não, mas vocês estudaram o tempo todo, eu passei as lições, né? Então, foram testes.
né? Mas era melhor quando ele marcava, que aí a gente preparava as colinhas, né? Aí era... Ou olhava para o aluno ao lado, assim, né? Enfim. Aí eles começaram a fazer uma pegadinha. Era provas diferentes, né? Dava as provas diferentes para cada um. Aí não tinha jeito, aí a nota era na... Então ele faz essa comparação. A gente passa por todos os testes, né? Teste a teste, para aprender culturalmente. E a comparação é assim: no educandário da vida, o espírito, de prova em prova, adquire o mérito indispensável para a escalada evolutiva, de prova em prova. Olha como tem assim, uma coerência, não tem como nós negarmos. Se nós viéssemos aqui e tudo fosse 100% maravilha, tudo fosse 100% ótimo, nós não saímos do lugar. A Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, na série dos livros psicológicos dela, da série Psicologia, ela fala uma coisa muito interessante. Se nós soubéssemos o quanto é bom essas atribulações que nós temos na vida, esses testes, nós todos os dias pediríamos mais testes. Ela fala que se nós não tivéssemos isso, nós enlouqueceríamos, não daríamos conta de viver no planeta Terra. Aí fala assim, isso é masoquismo da parte dela? Não, de forma alguma. Nós vivemos nesta faixa evolutiva, onde vêm os testes. E ela fala mais, conforme nós passamos por um teste, é nos dado outro, de forma mais elevada. E assim sucessivamente. Eu costumo observar a vida do Chico. Quem de nós teria grandeza espiritual? Nós já temos a nossa, como nós falamos, de 20, 30, 10, 5 anos atrás. Deixa ela. Eu tenho uma cachorrinha em casa, a Cherry. Não tem uma vez que eu vou fazer evangelho que ela não vem, pula no meu colo e fica em cima da mesa. E no começo ela vinha em cima da mesa e ia direto no copo beber água. Mas ela faz isso. Faz? Não tem problema. De ouro, ela vai reto no copo. Aí eu falo assim pra Cherry, fica quietinha aqui, deita aqui, que a tua aguinha tá ali, eu falo pra ela. Aí depois que eu faço, eu vou lá e jogo a aguinha no potinho dela. Então ela parou de beber no... Só pode ter sido a espiritualidade que fala pra ela, não faz isso. Oi, ai. Mas é muito bom. Então nós temos esses testes na nossa vida, está à nossa altura os testes que vêm para nós. O Evangelho ele é totalmente confortador, alentador. Quando ele diz assim, ninguém tem a prova maior, o fardo maior do que possa carregar. Outra comparação que o Emmanuel faz aqui é assim, toda lição guarda objetivo nobilitante, que se deve alcançar através do estudo. Qual a comparação? Qualquer dificuldade, por isso, se reveste de valor espiritual, que precisamos saber extrair para que se faça acompanhar do proveito justo. Ou seja, toda lição, seja ela no âmbito de aprender culturalmente, como aquela que vem nas provas. Nós temos que saber extrair delas. Podemos ter certeza, do mínimo ao acontecimento máximo, tudo é uma lição para nós. Deus não deixaria acontecer se não fosse lição. Outra comparação. Em qualquer estabelecimento de ensino,
variam as matérias professadas. Em toda a existência, as instruções se relevam com caráter diverso. Ou seja, na nossa existência, na escola nós tínhamos várias matérias, vários estudos. Na nossa existência, cada tempo acontece alguma coisa conosco. E nós podemos notar algo muito interessante. Quando algo acontece repetitivamente, o mesmo problema, o mesmo problema, o mesmo problema. Quando nós conseguimos dominar este problema, parece que ele vai se embora. Aí pula para outro, né? Então não sei o que é pior, ficar nesse ou vir o outro, né? Mas não adianta, nós temos que passar por aquilo, né? Sabe aquilo, acho que todo mundo fala, né? Quando a coisa está muito boa, a gente fala assim, não sei o que vem por aí, não é assim que a gente faz? E é verdade, vai vir por aí. Vai vir outras coisas. O importante é não nos desesperarmos, como foi falado na mensagem, né? É assim que a hora do passo acima nos surge à frente, com expressões sempre novas, possibilitando-nos as assimilações de qualidades superiores em todos os sentidos. Então, tudo o que acontece, em todas as aflições, é o momento, sempre lembrarmos, é o momento de passo acima. Se nós embutirmos isso dentro de nós, não que nós queremos passar. Às vezes, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. A gente fala assim, eu vou praticar a paciência. Como que você pratica a paciência? Tem que alguém te alfinetar. Já aconteceu, né? Comigo aconteceu 2 vezes. Eu lendo livros, o evangelho, uma lição como essa, eu falei, vou praticar a paciência. Mas não deu 2 segundos, veio uma alfinetada. A segunda vez, mesma coisa. Nunca mais eu pedi. Falei, não quero praticar a paciência. Se vier, tudo bem, né? Não deixaram de vir os testes. Aí quando a gente fala, onde o Chico ele fala no começo da lição, que os obstáculos, como nós encaramos. Agora ele fala diretamente de cada um deles, qual a lição que nós podemos tirar. Por exemplo, tentação. Degrau de acesso à fortaleza espiritual. Quando nós temos as nossas tentações, cada um sabe das suas, quando nós conseguimos vencê-las, nós nos sentimos mais fortes. A gente fala assim, eu consegui. Mas tem algumas que eu ainda não consigo. Isso acontece com todos nós. Mas aquela que eu consegui me serve de degrau, de fortaleza espiritual. Porque eu digo, eu consegui. Se eu conseguir essa, eu consigo outra. Aí ele fala da ofensa recebida. Qual a lição que nós podemos tirar para dar um passo acima? Ocasião de ganhar altura pela trilha ascendente do perdão. Ganhar altura pela trilha ascendente do perdão. O Chico faz 2 comentários aqui neste livro. Ele fala, o perdão, quem consegue adquirir a virtude do perdão, nada mais incomoda na vida. Nada mais. Tudo o que vem depois do perdão, a gente tira de letra. É fichinha, vai, como a gente diz. Isso é fichinha para mim. Quem adquire a virtude do perdão. E outra coisa que ele fala, Jesus deixou a lição do perdão por último de tudo. Talvez por ser a mais difícil das lições. Ele fala aqui também, neste livro, Orações de Chico Xavier. Esse livro é muito interessante, muito. Esse livro faz a gente viajar de norte a sul, de leste a oeste,
momentos que o Chico fala aqui, que nos emociona, momentos que nos faz, que é muito cômico. Tem uma passagem aqui que ele fala assim: se tudo que dizem a meu respeito for verdade, ele fala, de duas uma, ou eu sou um anjo ou eu sou um demônio. Porque tem gente que falava, Chico Xavier é um anjo, e tem gente que falava, não, ele é um bruxo, ele fala com o espírito, então, e ele leva de forma muito cômica tudo isso, né? Outra colocação que ele fala, violência que nos fere. Qual é a lição disso? Ensejo para aquisição de humildade. Também é difícil, né, a humildade. Mas quando nós embutimos e conseguimos nos calar e deixar passar um pouquinho, e mais um pouquinho, mais um pouquinho, e não revidar, pensando, estou tentando ser humilde, nós sentimos uma paz tão grande, ao passo que quando a gente revida, é a plantação, é a semeadura. Ah, mas foi o outro que me provocou. Tá, mas se ele falar para você, bate a cabeça no chão, você não bate. Se ele falar, pula no poço, você não pula. Então, se ele te provocou, está na tua mão, não bater a cabeça e nem pular no poço. Então, essa violência que nós recebemos, que aí é infinito as diversas formas de violência, não é? Então, ensejo para aquisição de humildade. Aí ele fala do sofrimento. Qual a lição que nós podemos extrair do sofrimento? Vereda para obtenção de paciência. Ter paciência. Nós pegamos esses vultos da humanidade que vieram para nos, né? Vamos falar de Chico, que viveu perto de nós, de Madre Teresa, de Irmã Dulce. Todos eles tinham algo que provocava dor. Madre Teresa tinha, o Chico, ou o Divaldo, tinha angina, que diz que é uma dor terrível. O Chico, ele tinha um problema no olho, que doía, que sangrava, e é mais fácil falar o que ele não tinha do que o que ele tinha, é mais rápido. Enfim, e todos, Madre Teresa, Irmã Dulce, e assim sucessivamente. E eles aguentaram aquilo ali. A Madre Teresa acho que tinha uma dor de cabeça, Divaldo fala, terrível. E ela aguentou, ela acostumou com aquilo. Então, é que fala aqui, sofrimento, vereda para obtenção de paciência. E o Chico, foi dado a ele a oportunidade de ser curado pelos espíritos, algumas vezes. E ele falava assim, eu não, se eu curo aqui, vai aparecer aqui, então eu preciso passar por isso. Aí fala assim, mas eu não vou me curar? Lógico que eu vou. Eu procuro tudo que tiver para mim me curar, eu curo. Porque ainda não tenho toda a resignação dele, né? Enfim, então, mas olha para nós vermos, é uma oportunidade, o sofrimento, de adquirir a paciência. Necessidade do próximo significa em nós o impositivo da prestação de serviço. Quando alguém está necessitado, a necessidade também é infinita, né? Pode ser material, pode ser moral, espiritual. É o momento em que nós também, qual a lição? É ajudar, né? Prestar serviço ao próximo. Então nós vemos aqui que todo obstáculo, porque tudo que nós falamos aqui foi obstáculo, tentação, sofrimento, todos esses obstáculos a espiritualidade vê de forma que vem para nós para tirarmos proveito dele. Bom, outro ponto importante aqui, quando a incompreensão e a intolerância repontam nos outros, chegando até nós, é o dia de entendimento e serenidade. Tá vendo? Falou de serenidade aqui, como falou na mensagem. Por isso que eu falei que vem de encontro.
Então, quantas vezes nós passamos pela intolerância de alguém, pela incompreensão de alguém, e não é só alguém conosco, de nós com o outro também, mas hoje também. Mas nós estamos falando de outro conosco. Como eu vou agir com isso? Vamos dar um exemplo só. Às vezes a gente vem na casa espírita, eu me torno espírita. E dificilmente a família inteira se torna espírita. Às vezes não frequentam nada, às vezes que também não tiram o mérito. Vale mais uma pessoa que faça o bem sem frequentar nada do que aquele que frequenta e não faça nada, né? Mas não vamos deixar também de frequentar. Mas vamos ao ponto. Às vezes existe uma intolerância, às vezes existe uma incompreensão e a pessoa fala, não, mas você vai naquilo lá, não é? Assim como a gente pode falar para alguém também, a pessoa vai numa igreja evangélica, na igreja católica, e nós sermos contra. Não, de forma alguma. Se não está fazendo mal, né? De forma alguma, nós temos que ter tolerância e compreensão. Então, como a gente lida com isso? Quando sofremos a intolerância e a incompreensão. É entendimento e serenidade. Temos que ter entendimento. E às vezes a gente frequenta a casa espírita, acontece muito comigo, já aconteceu umas centenas de vezes. E como não somos imperfeitos, a gente desce do sapatinho, a gente dá os piti da vida. Aí escuta assim, nossa, parabéns, o que você está aprendendo na casa espírita? Aí é um problema sério. Aí é onde entra aqui, ó, entendimento e serenidade. Se não tiver, aí você retruca, está instalado a Terceira Guerra Mundial. Não te revoltes, nem te abatas, quando as tribulações te visitem. Ó, aquela mensagem ali, acho que eu tirei de lá a palestra. Eu fui só feito assim. Não te revoltes, nem te abatas, quando as tribulações te visitem. Desespero e rebeldia, além de gerarem conflito e lágrimas, são as respostas mais infelizes que podemos dar aos desafios edificantes da vida. Olha só. Não nos revoltar, não nos abater. Isso gera lágrimas, isso gera desespero. Então é a resposta mais errada. Nos desesperar, nos abater, nos revoltar diante dos empeços da vida, né? Para finalizarmos, chegando aqui já no final, Deus não nos confiaria problemas se os nossos problemas não nos fossem necessários. Deus não nos confiaria problemas se os nossos problemas não fossem necessários. Ah, ela fica à vontade mesmo. Não, ela tá... É que aqui ela manda de nós. Uma vez perguntaram para o Chico, lá na Casa da Prece, tinha um cachorrinho, assim como eu vi em igrejas, o cachorro vai, deita, assiste a missa, a hora que o padre encerra, ele levanta e sai com todo mundo. E perguntaram para o Chico, um cachorrinho que entrava lá, a senhora falou, por que que meu cachorro vem junto, ele chega aqui e ele deita? O Chico falou, eles absorvem todo o bem-estar do ambiente. Né? E diga-se de passagem, a sensibilidade deles é assim, algo maior que a nossa. De que forma? É como o Jesus falava das criancinhas, da pureza. Então, eles têm a pureza deles também. Por isso que eles têm essa sensibilidade. Assim como nós, quanto mais nós vamos nos espiritualizando, tenho certeza que todos sentem isso. Nós vamos ficando mais sensíveis também com as situações. Então, voltando aqui, Deus não nos confiaria os problemas se eles não fossem necessários para nós. E para finalizar, todo tempo de aflição é tempo de passo acima.
De nós depende permanecer acomodados à sombra ou avançarmos valorosamente para a obtenção de mais luz. Então fica a nossa mensagem aí. Todos passamos pelos problemas, saber que eles não são em vão, que nós ainda necessitamos. Então vamos tentar embutir dentro de nós e pensar nisso todos os dias. Como a Viviane falou aqui, é aquela reflexão que a gente faz todos os dias, que é necessária para nós. Devemos embutir dentro de nós isso. Olha, o que acontecer, eu vou ver o melhor caminho e a melhor forma de eu me enriquecer com esta situação. Os livros que nós usamos de base aqui foram Alma e Coração e Orações de Chico Xavier. E a mensagem que a Viviane leu. Gente, muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção de todos. Que assim seja. Vai para o momento do passe agora. Aqui. As duas primeiras. Então vamos finalizar o nosso encontro nesta manhã de domingo. Nós que optamos por vir para vir cuidar da nossa alma, do nosso espírito, vamos agradecer então aos trabalhadores do plano material desta casa espírita, agradecer aos benfeitores espirituais que preparam todo este ambiente para nos receber. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer ao nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, por tudo de bom que recebemos deles. Nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, onde nós vamos receber as benesses fluídicas do passe. Que assim seja.